Olá para você que está aqui me acompanhando, eu sou Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para a primeira semana de abril. Já é abril, né? Parece que foi ontem aí o ano novo, mas nós já estamos em abril e aqui já começa a ter um movimento bem acelerado. Esse mês aqui está com um ritmo bastante acelerado, né? Porque temos o Sol em Áries, Mercúrio ingressou em Áries na semana passada, então isso começa a gerar muito movimento, planetas posicionados em signos quentes, né? O que vai gerando bastante movimento. Bom, pessoal, então nós vamos ver aqui que durante essa semana temos muitos dias com muitos aspectos, ela tem realmente aí uma movimentação interessante. Lembra vocês que essa reflexão é uma reflexão de clima geral, que para se entender questões pessoais é necessário você trabalhar com a sua configuração do mapa natal, né? Nem sempre o trânsito, como a gente diz, de um planeta sobre uma casa do mapa gera efeito, a menos que ele tenha tocado, né, algum ponto específico da sua carta natal ou da sua revolução solar, ok? Então aqui a gente vai falar sobre clima geral, né? O que você pode aproveitar para organizar as suas atividades, né, seus assuntos gerais, tá bom? E mantenha a atenção também aí em relação aos cursos, pessoal. Pega o cupom aí na descrição do vídeo para os cursos, é um cupom de 20% de desconto, tá? Como que funciona? Você pega esse código do cupom e quando você for comprar lá na plataforma de curso, você adiciona ele e ele vai inserir o desconto de 20%, tá bom? Então você tem ali cursos bem completos de astrologia natal. A primeira parte tem 55 aulas, a segunda parte 40, então são muitas aulas de aprendizado sobre astrologia natal e temos outros temas ali depois complementares, né, de astrologia natal e temos a formação na horária também, tá bom? Então vamos agora falar aqui sobre essa semana, né? Eu sei que vocês ficam impacientes aqui para saber como que vai ser o ritmo da semana, então vamos lá. Então é sobre essa semana que nós vamos falar, que vai do dia 3 ao dia 9, né? Aqui no dia 9 nós vamos ter aqui uma fase crescente acontecendo, gente. Então percebam aqui que já o dia 3 ele vem sem nenhum aspecto, tá? Essa semana tem uma oscilação interessante, né? Não temos nenhum aspecto da Lua, por exemplo, nenhuma aplicação, né? Como a Lua é o astro que se movimenta mais rápido, depois Mercúrio, nós não temos os aspectos exatos acontecendo. Então, lembre-se que o dia 3 vai ser mais adequado para a rotina. Não é indicado o clima geral para se aplicar mudanças ou inícios importantes também, tá? Então, mantenham atenção a esses pontos, conversas, assuntos de negócios e tal, né? No clima geral, ok? E aí, então, dia 4, pessoal, o dia ele vem com uma tendência um pouco pesada, porque o primeiro movimento é de manhã, que é às 8h09, exatamente esse que é uma quadratura 90 graus entre a Lua e Marte, né? Bom, e nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Touro, é um signo fixo, e ela tá aplicando essa quadratura, esse 90 graus aqui a Marte no signo de Aquário. Isso acaba emperrando um pouco o fluir dos assuntos de uma maneira leve, simples, por exemplo, né? Vocês vão perceber que para imprimir ritmo, para fazer as coisas de maneira descomplicada é um pouco mais difícil. E deixa tudo meio pesadão mesmo, né? Uma própria característica dos signos fixos, do signo de Touro principalmente, né? Então, não é um dia muito indicado, não é um dia assim muito adequado para inícios, né? Ou para mudar o ritmo das atividades e tal, porque de certo isso cria um pouco de dificuldade. Esse clima ele é arrastado ao longo do dia. Às 8h29, um pouco depois, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus a Júpiter, mas tanto a natureza de peixes aqui, que é onde Júpiter está aí de Touro, são frias, né? São signos frios, que são mais introspectivos. Então não vai facilitar o clima ainda durante a manhã, né? Merece uma atenção porque ele cria um clima também pesado e de difícil aplicação para um ritmo um pouco mais acelerado, um pouco mais difícil para se aplicar mudanças. Aqui ele não tem propriamente uma característica pesada no sentido de clima, porque Júpiter é benéfico, mas para ritmo sim, então tudo é um pouco mais complicado de imprimir ritmo, velocidade e tal. Mas pode ser interessante para se aplicar aprofundamento, né? Mesmo que a natureza do aspecto de 60 graus seja muito leve. E aí depois, também um pouquinho depois, tudo dentro das 8 aí, né? A gente tem a Lua aplicando uma quadratura a Saturno.
Esse já emperra bem o ritmo, e aí vocês vão sentindo que para você tentar realizar as coisas é um pouco mais difícil, para conversar, conciliar, aplicar mudanças. O clima fica pesadão, lento, lento mesmo, um pouco até preguiçoso. Na verdade, depois dessa quadratura aqui entre Lua e Marte, esses dois aspectos, eles acabam criando um pouco mais um clima de preguiça, né, de cansaço, né, ele não é muito facilitador de um ritmo mais acelerado, de ânimo, de energia, de motivação, nem um pouquinho, tá? Então, a gente vai ter uma segunda-feira, durante a manhã, que não favorece os inícios. E depois a gente vai ter um tempão sem novos aspectos, né? Depois das 8h58, o próximo movimento é só à noite, né? Que é uma conjunção de Marte com Saturno. Gente, essa conjunção ela vem sendo falada já há algum tempo, né? Ela também não é um movimento muito raro, né? Marte não se movimenta tão lentamente assim. Então, com um pouco mais de um ano, a gente tem essa conjunção acontecendo. O fato é que ela vai acontecer aqui no signo de Aquário, onde Saturno está muito forte no seu próprio domicílio, né? E vai acontecer para o horário de Brasília aqui na casa 2, né? Que para os temas globais, pensando na astrologia mundial, é a casa que envolve os temas relacionados aos assuntos de finanças, posses, a parte da economia, né? Então, gente, esse tema ele tende a ter aí alguns acirramentos e tal. E como nós estamos falando do encontro dos dois maléficos, sim, gente, eles são maléficos. É uma negação falar que não existe planeta benéfico e nem maléfico. Porque, gente, a astrologia não é só astrologia natal. A astrologia, ela representa uma explicação dos acontecimentos na Terra em qualquer nível. E se você olhar para os maléficos como os planetas que representam e significam as coisas mais difíceis, é só olhar para a realidade, né? A gente tem guerra, a gente tem pessoas passando fome, limitação, doenças, pandemia. Estamos vivendo aí um momento de pandemia, uma guerra ali, né? Mais evidente na Ucrânia, mas outros confrontos que acontecem ao redor do mundo, e esses temas não são significados por Vênus nem por Júpiter, né, gente? Então, existe sim planeta maléfico, né? É que a composição, a disposição, a maneira como ele é colocado em cada carta ameniza ou intensifica mais esse malefício, né? Mas eles são maléficos. Por isso que esse encontro de Marte com Saturno acaba sendo um momento bastante desafiador. Nos termos egípcios, vai acontecer bem no termo de Marte. Então, é um momento bem acirrado, ele tem uma tendência dura, eloquente, impositiva, dominadora, né? Principalmente porque nós estamos falando da triplicidade do ar, onde tem mais forte esse sentido da transmissão. Então, cai muito em torno de divulgações, anúncios e coisas do tipo, né, gente? Então, é um momento desafiador. No sentido eletivo, não recomendo para nenhum início, gente, tá? Pode ser um pouquinho desafiador esse clima. Os signos fixos não são ágeis, pode até ganhar um ânimo, pode até ganhar assim, um pique para tomada de iniciativa, mas também não é assim abundante, facilitador, né? Então, mantenha atenção. E depois, às 22h53, a Lua vai aplicar um aspecto de 90 graus a Vênus, que acaba sendo um tanto assim, menos tenso, porque aqui no signo onde a Lua está, que ela está exaltada por sinal, Vênus tem domicílio, né? E aí isso acaba criando um clima, vamos dizer assim, que merece um pouquinho de atenção para os investimentos, mas pode facilitar um pouco, tá? Ele não é extremamente prejudicial aos investimentos, mas não favorece ousadias, investimentos de alto risco, seja eles investimentos em bolsa, em ações e coisas, né, desse tipo. Vai acontecer à noite, então é um pouco mais difícil, né, investir nesses assuntos nesse horário, mas das compras, aquisições também, tá bom? E para o mundo de beleza, estética, artes, mundo artístico também, ainda nesse momento aqui por signos inteiros, a Lua está na casa 5, que envolve o ambiente do entretenimento de uma maneira geral, tá bom? E aí o dia 5, pessoal, ele vem primeiro aqui com o ingresso da Lua no signo de Gêmeos, né, 00:04. Esse ingresso acontece na sexta casa, e a sexta casa é uma casa que envolve mais infraestrutura, né, de maneira geral, ambiente de saúde e tal.
Bom, quando a lua ingressa em Gêmeos, ela anima bem, ela agita bem, porque aqui o signo de Gêmeos é um signo quente. Mas como ele é mutável, também cria um clima um pouco instável, né, sobre os assuntos de uma forma geral, tá? Então mantenha atenção, o ritmo, ele é um pouco oscilante. E aí, durante o dia, nós vamos ter Vênus também ingressando no signo de Peixes. Então é um dia que tem dois ingressos, não temos aspectos exatos, né? Mas Vênus ingressando em Peixes, ingressa na sua exaltação, que também é um signo mutável. E aí a gente tem o dia 5 todo com um clima um pouco mais instável. Ele é permeável, anima um pouco mais para diversão, para esse clima voltado para as coisas boas da vida, né? Mais nesse sentido. E de participação também. Vocês vão perceber que o clima ele favorece muito entrosamento e envolvimento com as coisas no sentido geral. Vênus é um astro que tem uma relação com os temas de fertilidade e criatividade. Então, como ela está exaltada, e essa exaltação dela acontece num signo úmido, né? Então a gente tem, como também a lua está no signo úmido, a gente tem todo o dia 5 favorecendo o processo criativo, né? As trocas, o envolvimento com os assuntos de uma maneira geral. Então ele não tem uma tendência irritada, como nós vimos no dia 4, né? Ele vai mais para o envolvimento com as coisas, né? Vocês vão perceber bem nesse sentido. Às 9h32 do dia 6 é quando a Lua aplica um aspecto de 60 graus ao Sol. O Sol está exaltado e a Lua está em Gêmeos, gente. Então começa o dia, na verdade bem no meio da manhã, né? Mas vai ficando com um ritmo muito, muito acelerado. Então uma quarta-feira é um dia de bastante movimento durante a manhã. Pode ser interessante se você tiver mesmo precisando realizar as coisas rapidamente. Vamos pensar assim, tem alguma atividade que você quer fazer correndo, precisa resolver aquilo rápido, pode até ser interessante, porque o clima é favorável para esses assuntos descomplicados, né? Não é complexo, gente, tá? E depois nós vamos ter às 18h56, no início da noite, uma aplicação da Lua em Gêmeos a Mercúrio, que ingressou no signo de Áries na semana passada, né? E aí essa configuração da Lua com Mercúrio, né, acaba criando uma recepção para o Mercúrio no seu ponto de domicílio e continua muito ativo, assim, bem colocado no sentido das palavras, né, gente? Então, assim, em termos de comunicação, notícias, de clima para conversas, assim, ele é muito rápido, competitivo, pipoca tudo muito rapidinho. Mercúrio também é um planeta vinculado aos temas comerciais, então isso aqui agita também os interesses nos assuntos de Mercúrio. Internet, aparelhos eletrônicos, os assuntos da mente, ciências e tal, tudo pipoca, né? Fica tudo bem agitadinho. Mas é rápido, né? Uma coisa atrás da outra, gente. Nada é muito longo, né? Acontece e efervesce, assim, né? Passa adiante. Depois, às 21h26, é a Lua em Gêmeos quem vai aplicar um aspecto de 120 graus a Saturno. Continua numa fluência lógica, né? Porque é um trígono do ar, então essa questão do calor e umidade do ar facilita o envolvimento com os assuntos de uma forma geral, né? Então é interessante se você estiver estudando alguma coisa com temas novos, por exemplo, ou temas elevados, nada muito corriqueiro, né? Vai muito para esse campo também, né? Não é acelerado, né? Imprevisível, não tem muito essa característica. Também não é tão tenso, né? Podemos dizer. O próximo movimento, às 21h42, é um pouquinho depois, né? Já é um aspecto de 90 graus entre a Lua e Júpiter. Esse já não favorece uma aplicação radical. Essa quadratura acontece com signos mutáveis, né? E Júpiter está forte, mas a Lua está num ponto onde Júpiter tem debilidade, né? O exílio de Júpiter. E se aplica a mudança sobre essa característica, é bastante provável que ela não se estabeleça. Tem um clima muito oscilante. E, bom, ele acaba também instigando um pouco de um otimismo, né? Que eu penso que às vezes pode ser um pouquinho irrealista, né? Então, mantenham a atenção a esse clima excessivo de otimismo, né? Ele não vai caminhar muito favoravelmente, vamos dizer. É meio areia movediça, né? Como eu costumo dizer, tá muito móvel, né? O dia 7 vem com o movimento, primeiro movimento, meia-noite 14, 120 graus entre a Lua e Marte. Ele é um tanto empolgado, gente, bastante empolgado, né? Nós temos uma Lua peregrina aqui e Marte ele tem um pouco de poder aqui do termo egípcio onde ele está e instiga muito a iniciativa, a tomada da ação, né? A vontade de
de se movimentar. É um tanto mais adequado esse volume de energia se você já souber qual é o objetivo final, né? Porque se não tiver um objetivo definido, esse impulso de iniciativa pode te levar a lugares que você não quer, né? A resultados que você não espera. Ele instiga a ação, mas ele não é muito direto, tá? Então, mantenha atenção a isso, porque falta um pouco de secura aqui, né? Tanto o signo de Aquário como o signo de Gêmeos são úmidos, a Lua também é úmida, a umidade não favorece a linearidade. Então, o ideal é assim, planeja primeiro, depois parte para a ação, tá? Ele vai instigar. E o clima diário acaba ficando também nesse ritmo de movimento, de iniciativa, de tentativa, de vontade de fazer as coisas, tem um impulso um pouco mais inquieto, né? A gente pode dizer assim. Às 9h37, no meio da manhã, é Mercúrio quem aplica um aspecto de 60 graus a Saturno, né? Esse aspecto ele é um tanto desafiador, porque no signo onde Mercúrio está, Saturno tem a queda, que é uma das debilidades bem importantes, desagradáveis, né? Então, evitem lidar com os assuntos de troca de informações, divulgações, coisas nesse sentido, que envolvam trocar pensamentos, ideias e informações em um nível geral. Temas como comércio podem ser prejudicados também, assuntos como as estradas, trânsitos, né? O que envolve documentos, papéis, coisas desse tipo também, né? Tudo isso acaba tendo um pouquinho mais de prejuízo. E como Saturno aqui enxerga o seu ponto de queda, imposições são previstas aqui, né? Então, esse aspecto de 60 graus, ele acaba não tendo muita facilidade, por questão da exposição, né? Da recepção aqui de Saturno no seu ponto de debilidade, tá bom? Então, é um pouco desafiador aqui esse momento. 12h30 é quando a Lua ingressa no signo de Câncer, né? Que é o seu domicílio, é mais profundo, é mais reservado, é mais econômico, né, gente? Então, em termos de ritmo, diminui a barulheira, concentra um pouco mais, né? E aí, quando for às 17h19, a Lua vai aplicar um aspecto de 120 graus a Vênus. Esse aspecto ele é totalmente envolvente, sensível, bastante sensível. Pode ser interessante em temas práticos para reservas, por exemplo, os investimentos do tipo guardar um dinheiro por um determinado tempo, mais do que compras. Se for por compras, né, se o seu interesse estiver voltado para compras, tendem a ser compras que atendam certas necessidades emocionais, tem um clima mais afetivo, mais um apelo, né, emocional, como a gente pode dizer, né? E é uma característica carinhosa e atenciosa, né? Então ela acaba facilitando um pouco essa vontade de ajudar o outro, né? Enfim, esse lado mais acolhedor em um nível geral, a característica do abraço, do acolhimento mesmo, né? Olha, o nível romântico depende muito das cartas individuais, né? Mas pode ter um clima geral, né, nesse momento aqui um pouco mais afetivo. Certo, gente? Sexta-feira, dia 8, já muda totalmente o clima, porque o primeiro movimento é às 15h18 no meio da tarde, é quando Mercúrio vai aplicar um aspecto de 60 graus a Marte, e Mercúrio está no signo regido por Marte, então nós vamos ter um clima mais instigado aí para se colocar, né? Ele apressa um pouco a vontade de se posicionar e cria um clima bastante competitivo, acirrado, com ideias, opiniões e tal. Não seria um momento adequado para reuniões de conciliação, nem para trocas legais, assim, né? Assim, coisas que você precisa fazer em um nível mais amigável, por exemplo, porque ele instiga um pouco mais a velocidade, a pressa, a agitação, assim, e se colocar de uma maneira muito pontual, né? Certo? Agora, se você estiver, por exemplo, já há muito tempo tentando fechar alguma coisa, tentando conversar com alguém, tentando ter aquele momento, pode ser uma oportunidade interessante, porque ela instiga a iniciativa, principalmente no que envolve a comunicação de uma maneira geral, né? Tá? Então fica um pouquinho melhor. O único movimento do dia 8. E aí o dia 9, que é sábado, vem às 13h47 com a lua crescente, né? Então, com a lua em Câncer e o sol em Áries, ela não tem uma característica apressada propriamente, né? São signos cardinais, eles levam ao movimento, mas como a lua está num signo de reserva no seu domicílio,
ela não cria um clima muito apressado. Mas eu penso assim que ele facilita ajustes de alguma coisa no sentido das iniciativas, até da reserva, do cuidado com as coisas próximas e tal, né? Pode ser um momento bem interessante para se tomar iniciativas de uma forma cautelosa, né? Sem chutar tudo para o alto, né? Sem ir para caminhos exatamente ousados, mas é tudo mais seguro aqui, né? Com essa lua em Câncer. E quando for aqui às 11h36, gente, olha, é o momento em que a Lua vai aplicar um aspecto de 120 graus a Júpiter, esse daqui. Então, Júpiter está forte, a Lua também, né? Eu já falei para vocês que durante o período de Júpiter em Peixes, todo mês nós vamos ter este aspecto. É super interessante, porque ele vai ter duas vezes, né? Uma quando a Lua estiver em Câncer, outra quando a Lua estiver em Escorpião. Mas é melhor com a Lua em Câncer, né? Porque ela tem mais poder aqui. E esse momento, ele é muito acolhedor, tem uma tendência pacificadora, bastante humanitária. Então, os temas ligados a esses assuntos e o nível global podem ficar mais fortes, né? Favorece aplicar as mudanças e o nível um pouco mais próximo. Ela tem também uma tendência bem abundante, bastante abundante mesmo. Pode ser um pouco difícil se contentar com pouco aqui, né? Mas é muito acolhedora, é uma tendência sensível para os assuntos místicos, religiosos, esotéricos também, né? Tem uma tendência bem sensível, muito abundante mesmo esse clima. Às 20h25, então esta lua em Câncer vai aplicar um aspecto desafiador a Mercúrio. Aí o que acontece, gente? O Mercúrio está tão aceleradinho aqui, né? E ele já está chegando nos graus finais aqui do signo de Áries. Então nós temos um momento aqui um pouco estridente de comunicação, né? Porque são os dois astros que envolvem o processo da mente. Pode ser um pouco difícil conciliar, né, interesses e a fala, né, a maneira como a gente se expressa de uma forma geral, né. Então vocês vão perceber aí um clima um pouquinho mais, assim, que acaba indo para um campo um pouco mais difícil, por exemplo, para os assuntos comerciais, tende a um pouco mais de complexidade, atrapalha um pouquinho a brincadeira aqui, né. A Lua, ele tende a um pouco mais para a irritabilidade, a pressa, imprevistos, né? Acaba atrapalhando um pouco esse fluxo. Mantenha atenção à comunicação, às divulgações, coisas nesse nível. E é assim que a gente termina essa semana, né? Então vocês perceberam que é uma semana onde a gente tem um movimento instigante, né? Bastante acelerado ainda, como eu falei para vocês, com o Sol transitando ali no signo de Áries, o Mercúrio em Áries, eles vão criando um ritmo mais acelerado. Principalmente vocês perceberam que nos primeiros dias da semana, quando a Lua estiver transitando ali no signo de Gêmeos, ela sai de Touro e ingressa em Gêmeos, né? É tudo bem apressadinho, mas no nível geral dos assuntos, das notícias, me parece que continua ainda aquele clima como da semana anterior. A semana anterior foi bem agitadinha, né, gente? Essa semana que termina agora foi bem agitada, né? Nos temas aí, nas notícias, tá bom, gente? E então eu deixo um abraço forte para vocês. Volto na semana que vem para a gente continuar aqui com as nossas reflexões. E se você gostou, não esquece de curtir aí, tá bom? Um abração. Até a próxima, então, até mais.